Eu vi o meu nome lá, falei, ai meu Deus. E eu até falei com o pastor que ele poderia colocar outra pessoa para poder pregar no meu lugar, porque esse mês de janeiro e fevereiro eu e o William, a gente já está bem distante da igreja, né, por alguns motivos pessoais, tanto que o William não está conseguindo vir. Ele não está vindo, não é porque não aconteceu nada, ele não está afastado também, por outros motivos mesmo. Eu creio que no momento certo, na hora certa, a gente vai dar esse testemunho. E eu falei, pastor, coloca outra pessoa, porque eu não vou conseguir estar presente. E aí eu mesmo falei, sabe, eu não vou estar nos cultos, eu não vou conseguir estar ali e estar lá no dia para poder pregar. Mas o pastor falou, não vou colocar ninguém no teu lugar. E aí eu falei, amém. E eu estou aqui hoje para glorificar o nome do Senhor. E o Senhor, Ele pareceu essa palavra no meu coração, uma palavra que a gente conhece, né, bastante conhecida. Creio que todos nós aqui já lemos, já pregamos, já estudamos sobre. E hoje é o 14º dia, tá certo? Terceiro? Então... 14º dia, então, né, de avivamento, e o Senhor, Ele tem falado de diversas formas, de diversas maneiras, e eu creio que hoje não vai ser diferente. 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 14, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, qual palavra que eu vou trazer, qual palavra que o Senhor quer falar, e a palavra que veio no meu coração imediatamente foi essa palavra. E como eu sempre falo, né, a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. A gente lê hoje, há um tempo atrás eu preguei essa mesma palavra e foi totalmente diferente daquilo que o Senhor palestrou no meu coração dessa vez. Então a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E vamos ler lá, né, 2 Crônicas 7, 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os irmãos podem se assentar? Esse livro de 2 Crônicas, né, especialmente aqui no capítulo 7, ele vai se iniciar com Salomão orando, né, a Deus, entregando a Deus o templo que havia sido construído, e Deus, ele recebendo aquele templo como um lugar para sua habitação. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 17, vai falar que Davi, ele intenta no seu coração construir um templo para que a arca do Senhor ela pudesse habitar. E a gente sabe que naquele tempo a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus. E Davi, ele intenta no seu coração construir, né, um templo para que a arca do Senhor ela pudesse habitar, porque ele começou a se sentir incomodado. Eu sou rei, eu moro no palácio, eu tenho um palácio, e a arca do Senhor ela tem habitado em tendas. E Davi, então, ele intenta no seu coração um desejo muito sincero, um desejo muito aceito, né? A gente olhando assim, que Davi ele tem, só que naquele momento ali, quando Natan ele recebe essa ideia de Davi, ele fala assim: não, vai, faça conforme está no teu coração. Mas a Bíblia vai dizer que quando Natan ele vira as costas, o Senhor manda Natan voltar e fala para Davi que não seria ele que construiria aquele templo. Realmente chegaria um momento em que haveria a construção do templo para a arca do Senhor habitar, mas não seria Davi que iria construir aquele templo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Davi ele era homem de guerra, ele tinha sangue em suas mãos. E Deus ele fala para Davi: Davi, eu vou preparar o seu sucessor, e é ele que vai construir esse templo para a minha habitação. E chega esse momento aqui, e a Bíblia diz que tudo aquilo que Salomão ele intentou fazer, ele fez da forma que ele planejou, da forma que ele queria. Se a gente for ler toda a história, desde lá do começo, quando Deus ele fala para Davi que Davi ele não vai construir o templo, a gente vai ver que por mais que Davi não tenha tido a autorização de Deus para construir o templo, ele ajudou em tudo, ele deixou tudo preparado para que quando Salomão chegasse, fosse construir o templo, já estivesse tudo preparado. E Salomão ele fez tudo aquilo que ele desejou no seu coração, tudo aquilo que ele tentou no seu coração, ele fez para o Senhor. E chegou aquele dia dele oferecer aquele templo, dele o povo oferecer aquele templo para o Senhor, e o Senhor ele aceita
oferta de Salomão e fala: olha, eu vou habitar no meio de vocês. E aí eu fico pensando sobre essa passagem e a primeira coisa que eu quero trazer para nossas vidas é que tudo aquilo que o Senhor ele colocar nas nossas mãos para poder fazer e tudo aquilo que a gente falar para o Senhor que a gente vai fazer, que a gente possa fazer da forma e do jeito que a gente falou para Deus que a gente iria fazer. Senhor, eu planejei dessa forma aqui, então vai ser dessa forma aqui que eu vou fazer, porque o Senhor se agrada daquele, não aquele somente que promete, mas principalmente aquele que cumpre exatamente aquilo que falou com ele. Salomão, ele cumpriu. Aí chega nesse momento aqui no capítulo 17, aqui no versículo 12, vai falar assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para a casa de sacrifício. Então a gente viu aqui, né, que o Senhor ele aceitou a oferta de Salomão, o sacrifício de Salomão, ele aceitou o templo para sua habitação. E aí aqui fala assim, ó: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste sobre o meu povo, o que o Senhor está falando aqui, olha, Salomão, eu posso enviar calamidade sobre a face da terra, eu posso enviar o que eu tiver que enviar de mal, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, e a primeira coisa que eu quero trazer para mim e para a tua vida é que a gente precisa reconhecer quem nós somos diante de Deus. Aqui não está falando qualquer povo, aqui não está falando qualquer pessoa, está falando alguém que me pertence, o meu povo. E lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, vai falar assim, vamos ler mais rapidinho? Para você entender qual é a sua identidade. Se nessa noite você entrou aqui não sabendo quem você é em Cristo, nessa noite você vai sair daqui entendendo, reconhecendo quem você é. Lá em 2 Pedro. Fala, papai! Oh, glória! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem nós somos? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querida, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse povo que o Senhor está falando assim, se o meu povo é eu e é você. E então, se você clamar, se você buscar, se você orar, eu vou fazer na tua vida. Só que o problema é que muitas das vezes a gente acaba não reconhecendo quem nós somos. Querido, não se esqueça de quem você é em Deus. Não se esqueça daquele que te chamou, daquele que te escolheu. Por mais que você se sinta o menor da casa, foi o Senhor que te escolheu. Você faz parte desse povo. Então, se você clamar, o Senhor ele vai fazer na tua vida. Se você buscar, o Senhor ele vai fazer na tua vida. Então, o primeiro passo para que a gente possa viver o avivamento que o Senhor tem sobre a nossa vida é: reconheça quem você é em Deus. Busque por quem você é em Deus. Porque muitas das vezes Satanás ele tenta deturpar a nossa identidade no Senhor. Muitas das vezes Satanás ele tenta nos diminuir. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para mim e para a tua vida: reconheça a tua identidade diante de mim. Porque se você reconhecer quando você clamar, eu vou te ouvir. Se você reconhecer quando você buscar, eu vou te ouvir. Quando você orar, eu vou te ouvir. Por quê? Porque você entende quem você é. E aí aqui o Senhor vai continuar falando assim: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome. E aí a gente vai ver aqui que avivamento, eu fui pesquisar um pouquinho sobre avivamento e já foi falado aqui, né, diversas vezes. Eu creio que muita gente já falou sobre o significado do avivamento, mas o avivamento significa trazer de volta a vida, reviver, sabe? E aí eu fiquei pensando e eu falei: Senhor, o que a gente precisa fazer para viver esse avivamento? E como eu falei, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer quem eu sou em Deus. Em segundo lugar, eu preciso me humilhar diante da presença de Deus. Eu preciso entender que não é nada sobre mim, não é sobre quem eu sou, não é sobre quem eu faço, não é sobre o lugar que eu pertenço, é sobre quem o Senhor ele é na minha vida. Eu preciso reconhecer e eu preciso me humilhar diante do Senhor, buscar a face do Senhor, orar ao Senhor. Por quê? Porque
e ouvir. Dessa forma, o avivamento ele vai vir sobre a minha vida. E aí a gente vê lá em Ezequiel, no capítulo 47, porque para eu poder viver o avivamento, eu preciso reconhecer em qual nível espiritual eu estou. Porque avivamento, querido, não é somente aquela pessoa que está morta espiritualmente e vem e precisa receber um avivamento. Como eu falei aqui, significa o quê? Trazer de volta a vida, reviver. Então eu preciso reconhecer, porque eu estava pensando sobre essa passagem em casa, eu falei, meu Deus, então todas as vezes que o pastor fala lá, quem quer viver um avivamento? Aí às vezes a gente está sentado ali, não, eu não preciso, porque eu prego, eu louvo, eu sou missionária, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu não preciso de avivamento. Querido, avivamento é o quê? É você trazer de volta a vida, é você viver de novo. Então eu preciso buscar, eu falei, Senhor, então todas as vezes eu posso lá na frente falar assim, eu quero viver um avivamento, eu preciso ser avivada, porque como eu sempre falo, a nossa vida espiritual, querido, não é uma coisa que é temporária, ela é constante. Então todos os dias eu preciso buscar por esse avivamento, todos os dias eu preciso. A gente como cristão, a gente precisa entender que uma batalha hoje ela foi vencida, amanhã a gente vai ter outra batalha. Hoje a gente conseguiu permanecer de pé 100%, amanhã a gente vai ter outra batalha, começa tudo de novo. E é por isso que eu preciso entender qual é o nível espiritual que eu estou hoje. E lá em Ezequiel, no capítulo 47, vai falar sobre as águas purificadoras, água que dava no tornozelo, no joelho, nos lombos, e até chegou um momento que não podia mais se atravessar e tinha que ser arado. E eu fiquei pensando sobre essa passagem e eu falei, Senhor, a gente precisa reconhecer qual é o nível espiritual que eu estou. Porque muitas das vezes, querido, a gente está com a nossa vida espiritual lá em cima. A gente está orando, a gente está buscando e está tudo bem. Só que aí chega no dia seguinte, você já não ora como você orou no dia anterior, você já não busca como você buscou, você já não se entrega mais. E aí você precisa entender, não, calma aí. Tem algo aqui querendo atrapalhar a minha vida espiritual. Eu preciso voltar novamente. Eu preciso voltar a ter vida, eu preciso voltar a ter fome, eu preciso voltar a ter sede da presença de Deus. Então a gente precisa reconhecer qual é o nível espiritual que eu estou. A gente nunca vai estar satisfeito, porque quando a gente mergulha, a gente quer mergulhar cada vez mais, buscar cada vez mais. Então nunca vai ser o suficiente. Eu todos os dias preciso buscar o avivamento de Deus sobre a minha vida. Só que eu só consigo buscar esse avivamento se eu reconhecer, porque a gente vê muito aí fora, e eu fiquei palestrando com Deus sobre isso. Existem pessoas mortas em cima do altar, existem pessoas mortas pregando, existem pessoas mortas louvando. Por quê? Porque está rodeado de pessoas e não consegue reconhecer que está precisando. Senhor, eu preciso. Sabe, as pessoas estão elogiando tanto, está tão acostumado a estar lá em cima, que não consegue mais entender quando está lá em cima, está sem a presença de Deus, que Senhor, eu preciso descer. Eu preciso buscar. Eu preciso desse momento para poder me achegar a Deus novamente, porque chegou um momento da minha vida em que eu estou sendo só usado para as pessoas, as pessoas estão me vendo, mas o que o Senhor está vendo de mim? Então eu preciso buscar por esse avivamento. E aí o Senhor ele começou a palestrar comigo e falou comigo, olha quantas pessoas estão mortas em cima do altar, quantas pessoas estão sem vida em cima do altar, quantas pessoas estão pregando, louvando, ministrando sem a minha presença. Por quê? Pela dificuldade de reconhecer, querido, não é vergonha. Não é vergonha você virar para Deus e você falar, Senhor, olha, eu estou precisando ser avivado. Não é vergonha o pastor chamar aqui na frente e você se levantar no seu banco e falar assim, eu preciso. Ah, mas o que o irmão vai pensar? Não interessa. O que interessa é que você sabe qual é o nível espiritual que você está. E aí você vai se deixar, vai deixar que Satanás ele continue falando para você que do jeito que tá bom. Ah, não, do jeito que tá, eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu estou ali daquele jeito ali, tá bom. Porque todo mundo olha para mim e está vendo algo que eu não sou mais em Deus. Sabe?
E fala assim, ó, e se converter dos seus maus. Fala no plural. Não está falando no singular. Está falando no plural. E eu peguei e lembrei da passagem do jovem rico. Quando ele fala para o Senhor e fala assim, olha, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E aí o Senhor fala para ele, e ele fala, não, tudo isso eu já faço. Mas eu falo assim, olha, te falta uma coisa. Pega tudo que você tem e vende a dar aos pobres. E ele se retira triste. Porque ele era dono de muitas riquezas, ele não estava disposto a entregar tudo para o Senhor. Então o Senhor ele não quer metade, o Senhor ele não quer um pouco, o Senhor ele não quer o superficial, o Senhor ele quer o completo. Para a gente se converter, a gente precisa se converter por completo. Aquilo que eu fazia eu já não faço mais, aquilo que eu praticava eu já não vou praticar mais, aquilo que o Senhor já mandou eu parar, eu preciso parar, querido, não é pela metade, é por completo. E a gente só se converte quando a gente entende isso. É entender que, Senhor, o Senhor me quer por completo. Então, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu almejo, já não importa mais. Porque quando eu aceito o Senhor, quando eu levanto a minha mão, quando eu passo pelo batismo, eu entendo, a minha vida já não pertence mais a mim, a minha vida agora pertence ao Senhor. E aí a gente precisa entender que se converter dos seus maus caminhos é se converter de tudo aquilo que nos distrai, que nos afasta da presença de Deus. Às vezes a gente está assim, não, mas não tem nada me tirando da presença de Deus. Às vezes é um tempo que você tem, que você poderia estar buscando a presença de Deus, e você está mexendo no celular, você está assistindo uma série, você está fazendo coisas que não te acrescentam em nada. E aí a gente fala assim, não, mas isso não tem nada a ver. E a gente precisa, ter cuidado com esse tal do nada a ver. Porque a gente precisa se converter em nossos maus caminhos. Tudo aquilo que nos tira da presença, tudo aquilo que nos tira do caminho, tudo aquilo que nos tira da direção do Senhor, eu preciso tirar da minha vida. Porque é a partir desse momento, quando o Senhor fala assim, se converter dos seus maus caminhos, então, depois que você praticar todas essas coisas, eu ouvirei dos céus. Só que para o Senhor enviar o avivamento, para o Senhor enviar o renovo, para o Senhor enviar a restauração, eu preciso me posicionar da maneira que o Senhor quer. E aí eu achei tão interessante que eu falei, Senhor, o Senhor ele já sabe, querido, tudo aquilo que vai acontecer lá na frente. A gente enxerga hoje. A gente faz planos para amanhã, mas a gente não sabe nem se amanhã a gente vai estar aqui. E a gente enxerga hoje. E o Senhor ele já sabia tudo aquilo que poderia acontecer, tudo aquilo que iria acontecer. E antes mesmo de acontecer, o Senhor já está falando assim, olha, eu estou falando para você, Salomão, que se o meu povo reconhecer quem eles são em mim, se o meu povo se converter, se o meu povo orar, se o meu povo buscar, pode acontecer o que tiver que acontecer. Então eu ouvirei dos céus. Aí eu fiquei assim pensando e falei, meu Deus. Aí se você for estudar um pouquinho, você vai ver que anos depois, mais de 200 anos depois, o que acontece? O povo de Israel é levado cativo. O povo de Israel é levado para a Babilônia. O Senhor permite, por quê? Por causa da desobediência do povo, por causa da rebeldia do povo. O Senhor ele já sabia que tudo isso iria acontecer. É aquele momento ali que está todo mundo em festa, todo mundo glorificando a Deus, todo mundo entregando a sua adoração para Deus, porque o Senhor aceitou o sacrifício que eles fizeram, mas o Senhor olhando para eles, sabendo que chegaria o momento em que eles iriam cair, que eles iriam pecar. O Senhor já fala assim, Salomão, se o meu povo vai cair, o meu povo vai pecar, mas eu estou pronto para poder perdoar. Eu estou pronto para poder o que? Trazer de volta. E aí eu fiquei... Deus, aleluia. Deus santo. Aleluia! Deus vivo, meu Deus. E eu fiquei pensando sobre essa passagem e eu falei assim, meu Deus, o Senhor, antes mesmo de acontecer, o Senhor já falou, Salomão, eu estou pronto para trazer vocês de volta. Eu estou pronto para poder, para aquele que se converter verdadeiramente, para aquele que se arrepender verdadeiramente, eu estou pronto para poder trazer de volta. E aí a gente lembra de Ezequiel, capítulo 37, que vai falar que o Senhor levou Ezequiel num vale cheio de ossos secos, o povo de Israel, todo mundo morto espiritualmente. E aí Ezequiel passando por aquele povo, e a palavra de Deus ela se cumprindo. E aí o Senhor fala para Ezequiel, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel fala, Senhor, tu sabes.
O que eu quero dizer para mim e para a tua vida é que o Senhor, Ele não nos enganou. Ele falou que nós iríamos passar por momentos difíceis. Ele falou que viriam momentos na nossa vida em que seria difícil permanecer de pé. Ele falou que teria aflições, teria enfermidades. Ele falou que teria guerras. Ele falou tudo isso. Mas Ele falou assim, olha, se você clamar, se você se posicionar, se você permanecer diante da minha presença, eu vou te ouvir. Eu vou te salvar. Eu vou te trazer de volta. Eu vou te avivar. É isso que a gente precisa entender. Entender que a nossa vida como cristão não é uma vida perfeita, mas é uma vida em que nós temos o Senhor, e a hora que a gente cair, a hora que a gente der uma desviada dos nossos pensamentos, Senhor, eu não estou aguentando, o Senhor fala assim, calma aí, volta. Volta para a minha presença. Volta para mim. Se lembra da palavra de Deus quando fala assim, olha, se você clamar, eu vou te ouvir. Se você buscar, eu estou pronto para te trazer de volta. Eu estou pronto para poder avivar a tua vida. Querido, o Senhor, Ele só precisa de um que acredite nisso. O Senhor, Ele só precisa que, às vezes, é só você dentro da tua casa. É você que vai ser aquele que o Senhor, Ele vai levantar. E a gente vai ver ali, em diversos momentos, dentro do cativeiro, o Senhor levantou um profeta. O Senhor levantou Jeremias. O Senhor levantou Ezequiel. O Senhor levantou Isaías. Para quê? Para poder falar assim, olha, o tempo do cativeiro vai acabar. Aquilo que hoje está parecendo que não tem jeito, que não tem solução, ele vai acabar. Por quê? Porque aqui, o Deus te prometeu para vocês lá atrás, que se vocês clamassem, se vocês se arrependessem, Ele ouviria, Ele perdoaria, Ele continua sendo o mesmo Deus. E aquele povo ali, ele precisou entender isso. E se a gente for ler toda a Bíblia, a gente vai ver que eles passaram por tudo isso. Eles passaram pelo cativeiro, foram 70 anos de cativeiro, e eles sofreram dentro do cativeiro. Por diversos momentos eles se acharam esquecidos dentro do cativeiro, mas quando eles entenderam que era somente eles se converterem, se arrependerem de verdade, se converterem, o Senhor voltaria para eles. Querido, a restauração do povo de Israel ela aconteceu, e na nossa vida não é diferente. O Senhor, Ele tem um avivamento para a nossa vida todos os dias. O Senhor, Ele tem uma restauração para a nossa vida todos os dias. É todos os dias. Todos os dias a gente levanta da nossa cama. Todos os dias a gente precisa entregar o nosso dia para o Senhor. Todos os dias a gente precisa falar, Senhor, eu quero. Faz igual a Abacuque, Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra na minha vida. Aviva a tua obra. A gente precisa clamar por avivamento. A gente está vivendo hoje, né, uma geração em que as pessoas falam assim, porque não tem mais jeito, tá tudo perdido. Querido, se levanta você dentro da tua casa, se levanta dentro do seu trabalho, se levanta dentro da tua faculdade, se levanta onde o Senhor, Ele te chamou. Seja você aquele que vai trazer um avivamento no ambiente em que você está. Porque a gente fica esperando acontecer uma coisa muito grande. E o Senhor está falando assim, filha, só abre tua boca. Só fala o que eu mandei você falar. Só se posiciona da forma que eu mandei você se posicionar. É só isso que você precisa fazer. Querido, de repente é você que o Senhor Ele vai usar para poder trazer um avivamento no ambiente onde você vive. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, nossa, ele é diferente, ela é diferente. Ela age de maneira diferente diante dos problemas. Porque se fosse eu já teria desistido. Se fosse eu já teria parado. Se fosse eu, quanto tempo que ela está orando, que ela está buscando, que ela está pedindo, que ele está lá fazendo votos com o Senhor e o Senhor ainda não fez. Tem pessoas que olham para a tua vida, tem pessoas que olham para a minha vida, e é você e é eu que vamos trazer esse avivamento sobre a vida dessas pessoas, onde tudo aquilo que ela olha e fala assim, não, ali não tem como reviver nada, o Senhor Ele vai trazer de volta a vida, e aquela pessoa vai olhar para mim, para a tua vida e vai falar assim, eu quero, Deus, que ela tem, eu quero fazer parte dessa família, eu quero fazer parte desse povo, só que eu preciso querer, eu preciso reconhecer quem eu sou em Deus, e eu preciso entender que o avivamento ele só vai acontecer sobre a minha vida quando eu me lançar diante do Senhor. O avivamento ele só vai acontecer na minha vida quando eu me converter, quando eu buscar, quando eu me entregar, quando eu me dedicar ao Senhor, porque muitas das vezes a gente quer viver coisas grandes, né? Espiritualmente falando, a gente quer viver coisas que, sabe, Senhor, eu quero fazer, eu quero pregar, mas o que eu tenho feito para isso acontecer? Não tem como eu falar que eu quero ser uma grande pregadora da palavra de Deus se eu nem abro a minha Bíblia.
não busco. Eu pego ali minha Bíblia ali, não, vou ver o que ele tem que falar comigo hoje. Pá, caiu um versículo, não entendi não, Deus não quer falar comigo não. Fechei a Bíblia. Ou então, não, como é que eu vou tirar? Não, querido. É você se alimentar todos os dias. É você buscar por isso todos os dias. É você entender que para você poder ser cheio, quando a gente vai se alimentar, a gente não consegue comer sem abrir a boca. A gente não consegue matar a nossa sede se a gente não pegar um copo de água e beber. E na presença de Deus é a mesma coisa. O louvor que foi louvado aqui é aquele fere o meu coração com as feridas de fome por ti. Fere o meu coração com as feridas de sede por ti. E certa vez eu estava ouvindo esse louvor e uma pessoa falou assim, a gente tem que ter muito cuidado para poder louvar esse louvor, porque imagina você pedir para Deus ferir. Eu falei assim, gente, eu quero, porque a ferida é o quê? Uma ferida você olha para ela todos os dias, porque todos os dias você tem que tratar, todos os dias você tem que limpar, e se o Senhor fere o meu coração todos os dias, eu vou sentir a necessidade de buscar o Senhor. Todos os dias eu vou sentir a necessidade de me alimentar, de estar na presença de Deus, então eu quero. Senhor, que possa ter verdadeiramente uma ferida aqui, que nada preencha. E a gente fala assim, nossa, mas é difícil, querido, só é difícil se você não quer viver uma experiência com Deus. Só é difícil se você está cantando da boca para fora. Mas se você está cantando verdadeiramente, eu falei, meu Deus, é isso. É isso que eu preciso ter. Eu preciso ter essa fome, eu preciso ter essa sede. Porque todos os dias eu sinto a necessidade de me alimentar, né, fisicamente falando. Mas espiritualmente falando? Espiritualmente falando tem que ser a mesma coisa. Eu preciso entender que para mim poder viver o avivamento que Deus ele tem sobre a minha vida, eu preciso me levantar. Eu não posso ficar esperando uma pessoa se levantar. Eu não posso ficar olhando para o lado, esperando minha mãe, meus irmãos. Se eu fosse esperar minha mãe se levantar, talvez hoje eu não estaria aqui. Se eu fosse esperar, né? Eu não sei, de repente ela poderia se converter antes de mim, não sei. Mas olhando para o cenário que eu vivia, eu não estaria aqui hoje. Porque foi através da minha vida que ela se levantou. E é através da tua vida que o seu parente, que a sua esposa, que a sua mulher, que os seus filhos, eles vão se levantar. Então é você que precisa fazer. Você precisa olhar para a situação e falar, Senhor, eu não me conformo. Aí as pessoas olham e falam assim, não, essa geração está perdida. Não! A minha geração ela não está perdida, porque eu vou me levantar para poder fazer a diferença. Eu vou me levantar para poder fazer o avivamento. Eu vou me levantar. E aí eu fiquei pesquisando sobre avivamento e eu achei um grande nome do avivamento. É o William Seymour. Eu acredito que quem já pesquisou sobre, ouviu falar dele, leu sobre ele. E foi um homem que se levantou num cenário onde ele sentiu a necessidade que existia de haver um avivamento. Ele não se conformou com a situação. E a história vai dizer que ele, quando ele foi novo, ele pegou uma enfermidade variola que deixou ele cego de um olho. E aí ele tinha tudo para poder parar. Um jovem, um homem que estava começando o seu ministério, começando a sua vida, de repente se vê cego. Ele tinha tudo para poder parar, mas ele olhou para a situação que estava em volta dele. E ele falou assim, não, eu não me conformo. Eu não vou me conformar com o jeito que está. E ele vai lá e se levanta. E a Bíblia e a história vai dizer que ele foi um grande homem do avivamento. Por quê? Porque através da vida dele, milhares de pessoas, através de um homem que se levantou, milhares de pessoas se converteram ao Senhor. Através de um homem que se levantou, a Igreja Assembleia de Deus foi construída no Brasil. Através de um homem que olhou para a situação e falou assim, eu não me conformo. E através de um homem que se levantou, tudo aquilo que havia foi quebrado. Por quê? Porque na época dele tinha um grande homem que era professor, que ele foi estudar, que agora eu me esqueci o nome. E quando ele chegou lá para poder estudar, era aquilo, né? Os negros, eles não se misturavam com os brancos. Então ele foi proibido de entrar dentro da sala, ele não podia, mas ele ficava assistindo a aula do lado de fora. Por quê? Porque ele colocou no teu coração, eu quero, eu preciso, eu necessito sentir essa presença desse Espírito de Deus sobre a minha vida. Então ele não deixou que aquilo paralisasse ele. E aí ele ficou assistindo do lado de fora, e aquilo dele foi alimentando. E aí ele pegou e foi para outros lugares, ele abriu uma igreja, um galpão, onde pessoas começaram a sentir a presença de Deus. E aí ele fala sobre o grande avivamento que houve
Deus. Aleluia! Porque quando você entende, você fala assim, Senhor, eu vou continuar clamando. Eu vou continuar buscando, porque na hora certa, no tempo certo, o Senhor vai se levantar sobre a minha vida. Eu entendo, Deus, que não é sobre o que acontece, não é sobre cenários em que eu vivo, não é sobre momentos desfavoráveis que eu vivo, mas eu entendo que é sobre quem o Senhor é na minha vida. Então, se o Senhor te chamou, querido, se levanta e entenda quem você é diante de Deus, porque o Senhor ele só traz avivamento para quem reconhece a sua identidade diante de Deus. E essa é a agradecimento por oportunidade de Deus. Pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória. Glória.